não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Quando você vê, por exemplo, como um grande romancista entendeu um outro romancista, entendeu assim. Quer dizer, o mundo do outro romancista se incorpora nele e está implícito naquilo que ele está escrevendo. Eu estava lendo agora mesmo, quando vinha no carro, eu estava lendo a introdução aos romances completos de François Mauriac, que é um autor que eu adoro. Foi o primeiro autor que eu li em francês. É um mestre, um guru da arte do romance. O cara sabe fazer um romance como raríssimo, sabe? E ele, por sua vez, é um grande leitor de Balzac. E aconteceu o seguinte, você sabe que o Balzac, ele escreveu um livro, depois escreveu outro, várias histórias, e aquelas histórias foram se cruzando. E de repente ele percebeu que ele não estava escrevendo romance, ele estava escrevendo, vamos dizer, um mapa inteiro da sociedade francesa. Os mesmos personagens reapareciam em circunstâncias diferentes. O sujeito que era o herói de um livro aparecia como personagem secundário no outro e assim por diante. Então, aquilo não é uma série de romances, é uma rede. Né? E quando o próprio Balzac percebeu isso, aí que ele fez o plano do restante da comédia humana. Ele tinha escrito alguns livros, mas que não eram os mais importantes. A partir da hora que ele percebeu que era este o truque, ele chegou em casa e disse: turma, preparem-se, porque eu estou para me tornar um gênio. Então, acontece que de tanto ler o Balzac, o François Mauriac foi incorporando este imaginário todo da rede da sociedade francesa. E ele reparou que até certo ponto, ele que não queria fazer nada disso, quando ele começava um novo romance, ele considerava que esse novo romance ia libertá-lo do anterior. É um negócio totalmente novo, eu não quero pensar naquelas coisas, aquilo tudo já foi. E ele percebeu que, de certo modo, ele acabou fazendo a mesma coisa que o Balzac, quer dizer, os personagens também reapareciam. Não tem, claro, todas as ramificações que tem no Balzac, mas algo sobrou daquilo, sem que ele quisesse. Entendeu? Então você veja como o mundo do Balzac se incorporou tão profundamente na alma dele, que ele, que é um talento completamente diferente do Balzac, tem nada que ver, são duas pessoas completamente diferentes, e que, aliás, queria fazer outra coisa completamente diferente, não conseguiu escapar de balzaquear as coisas um pouquinho. Está entendendo? Então, isso quer dizer que o legado do Balzac persistiu no fundo da alma dele. Aquilo não era mais Balzac, aquilo era coisa dele já, era a sua própria imaginação. Ou seja, a leitura de Balzac, de Shakespeare, de Homero, etc., foi abrindo janelas dentro da alma dele. Essas coisas lidas se tornam instrumentos de percepção e fornecedores de um oceano de analogias, de associações de ideias, que se torna o quê? O seu imaginário. Este imaginário, ele, na sua totalidade, não é transmissível. Nenhum escritor jamais conseguiu botar no papel tudo que estava no imaginário dele. Também nenhum filósofo conseguiu colocar ali todas as ideias que teve. Mas isto é a sua personalidade. Isto é o seu legado. A partir daí, você é alguém. Você tem uma existência anímica. Você está entendendo? Normalmente, vamos dizer, nós somos tão alheios a nós mesmos que o único sinal de continuidade de nós com nós mesmos é o nosso corpo. Quando você acorda, você está com o mesmo corpo. É isso. No mesmo lugar que você dormiu na véspera, a não ser que alguém tenha te transportado para outro lugar de sacanagem. Tinha um amigo que a gente gostava de fazer isso. A gente pegava os caras que iam dormir lá, a gente dava soporífero para eles e botava a cama deles na praia.
Você dormia dentro de casa e acordava na praia. La présence totale, a presença total. Este é o livro pequeno. Esta capa aqui fui eu que fiz, porque a capa estragou. Tanto que eu mexi nesse livro, arrebentei com a capa. E esse aqui é o primeiro volume da série A Dialética do Eterno Presente. Ele chama De l'Être, do Ser. É mais fácil ler a série inteira. A série inteira é muito mais clara do que a Presença Total. Tá certo? Mas, vamos no pequenininho, justamente porque ele é compacto e porque ele vai dar, ele é um material excelente para vocês fazerem esse exercício. Se vocês começarem a filosofar em cima, a ter outras ideias, esqueçam. Quer dizer, começar a querer discutir, esqueça. Veja, a discussão só vale quando você tem a posse do objeto do qual você está discutindo. Então, este exercício é para você tomar posse do livro. O livro vai se incorporar em você. O livro, vamos dizer, com a sequência de experiências interiores que o Louis Lavelle colocou lá. Então, exatamente como um romance é como se fosse um sonho acordado dirigido, um livro de filosofia é exatamente a mesma coisa, é um sonho acordado dirigido. Está entendendo? Apenas colocado numa outra linguagem, para efeito de maior clareza. Está certo? Discutir filosoficamente isso ficará para muito depois. Então, por favor, não me mandem investigações, considerações filosóficas sobre o livro do Louis Lavelle. Não é para discutir, é para absorver. Esse livro não é para ser lido, é para ser comido. Aliás, qualquer livro que você lê é para ser comido. Alguns vão dar indigestão depois, mas... Então, sem esta assimilação em profundidade, o que quer que você diga a respeito é blá blá blá. Porque você não chegou à efetiva intercomunicação das consciências. Você não vai ter as experiências interiores do Louis Lavelle, mas você vai ter as análogas dela. De modo que, se conversasse com ele, você saberia do que ele está falando e ele sabe do que você está falando. Está entendendo? Então, depois que você fizer isso com um livro, você fará com outros de maneira muito mais veloz. Até que chega um ponto em que isto é a sua maneira de ler. Você só lê assim. Está entendendo? Então, note bem, por um lado, é um exercício de percepção e memória. Por outro lado, é um exercício também de construção. Porque você vai reconstruindo, à medida que você vai avançando, você vai reconstruindo os nexos entre um parágrafo e outro. Ou seja, entre uma experiência interior e a outra. Por exemplo, aqui, só neste parágrafo, você tem lugar para várias experiências interiores. E você não vai passar para o parágrafo seguinte enquanto, vamos dizer, você não tiver se aprofundado tanto nessas experiências que você começa a repeti-las. Só quando elas se tornarem repetitivas que você vai passar para o seguinte. Por exemplo, quando ele diz que a experiência da presença do ser é o que dá às outras experiências a sua gravidade, uma coisa que diz a sua importância, seu valor, é isso? E a sua profundidade. Ele poderia dizer também a sua densidade. Essas outras experiências não são apenas, vamos dizer, fantasmagorias que se passaram, vamos dizer, num eu subjetivo totalmente separado da realidade. Por quê? Porque elas têm raiz na presença do ser. A hora que você começar a absorver este negócio, a sua intolerância para com o blá 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 filosófico vai se tornar extrema.
E quando você vê que o sujeito está falando a coisa sem devida experiência interior, como fala esse seu Safatli, o que você vai fazer? Você vai devolver o seu pré-primário. Dizer, você não é do ramo, você cala a boca, você sai daqui. Não me amola com essa sua bobagem. Eu estou preocupado em coisa que tem gravidade e profundidade. Eu não sou moleque brincando de filósofo. Está entendendo? Se vocês, todos os alunos deste curso, assimilarem essas coisas pouco a pouco, vocês vão ver que dentro de algum tempo nós teremos uma classe intelectual no Brasil poderosa como jamais houve. Porque é constituída inteira de pessoas sérias, de pessoas que estão presentes à realidade. Não são combinadores de palavras. Não é gente que quer escrever bonitinho. É gente que, para cada palavra que eles disserem, tem outras 10 mil que elas não podem dizer, porque o patrimônio delas é inexpressável. Ora, quando você lê um Shakespeare, você vê as coisas que ele está mostrando para você, e você faz um pouco de esforço de imaginação para pensar assim, de onde ele tirou isso? Você vê que tem um oceano de riquezas ali, da qual aquilo que está aparecendo no teatro é somente espuma. Você está entendendo? Então, e note bem, Shakespeare não é Deus. Ele é apenas um ser humano. Então, quando você começa a perceber a riqueza de imaginação e de experiência humana que tem dentro de uma pessoa dessa, você fica maravilhado. Só que daí você não quer mais o blá blá blá. Fala, não, peraí. Eu não quero mais sopinha, canjinha, eu quero comida de verdade, eu quero um bife, você está entendendo? Eu não vou ficar perdendo tempo com esses boboca. Está entendendo? Então, e que é um boboca? Tem o boboca de terceiro mundo, tem o Safatli, e tem o boboca de primeiro mundo, que é o Jacques Lacan. Jacques Lacan e esse pessoal todo é especialista em não entender nada do que lê. Eles fizeram disso uma técnica, gente. Porque eles nunca se abrem à experiência. Jamais se abrem à experiência. Eles nunca fazem isso que eu estou dizendo. Eles fazem o contrário. Eles fazem a negação de tudo. Eles estão tão convencidos de que eles são superiores a toda a cultura humana, que eles transformam toda a cultura humana em objeto das suas pretensas análises. E isso aí é um método de autoemburrecimento. Isso aí que é a definição do que eu chamei de imbecil coletivo. Não é constituído de imbecis, mas de pessoas de inteligência normal e até às vezes de alta inteligência, que, por um vício, por uma conveniência política, por uma solidariedade corporativa, se reúnem para se imbecilizar uns aos outros, assimilando cacoetes de linguagem que os impede de entender qualquer coisa e que faz entender sempre invertido. Note bem, gente, isso não tem nada a ver com política. Isto tem uma expressão política, claro que tem. Mas isso não começou como política. No estudo que eu estou fazendo da mentalidade revolucionária, a gente vê que a inversão do tempo, essas coisas de você supor que conhece um futuro hipotético, e você toma aquilo como base, como premissa para o entendimento que você está tendo do presente e do passado. Isto começou no milenarismo judaico, antes até do cristianismo. Você vai dizer que aqueles caras eram revolucionários? Fala, claro que não. Depois, quando aparece os cristãos, você vai dizer que Santo Irineu era revolucionário? Fala, claro que não, ele não era nem revolucionário, nem herege, nem coisa nenhuma. Mas o esquema da inversão está lá. Entendeu? Então, todos esses elementos que vão construir depois a mentalidade revolucionária, eles vêm de fontes que em si mesmas não são revolucionárias. É certo? E eles se incorporam de tal maneira nos hábitos culturais do homem ocidental, vamos dizer que dificilmente alguém escapa disso.
Pelos capas, um Louis Lavelle, um Edmund Husserl, um Eric Weber, entendeu? Ou seja, por quê? Porque são pessoas que têm amor à realidade. Agora, se você tem, eu tenho amor à ciência, eu digo, peraí, ciência é uma construção humana, meu filho. É disso que você gosta? A ciência é como se fosse um jogo. Eu gosto de futebol. Existe futebol na natureza? Não. Futebol é uma invenção humana. Então, é uma construção. Então, você está vivendo dentro do mundo do imaginário. Está entendendo? Você está participando de um jogo. Agora, o universo real não é um jogo. Jogo é uma coisa que existe dentro do universo. Portanto, ele, por sua vez, não pode ser um jogo. Ele é outra coisa. Que coisa? Você não sabe que coisa ele é. Então, quer dizer, esta abertura ao universo real, a presença total do ser, é a condição sem a qual todas as suas ideias não valerão nada. Porque é tudo só construção mental. Não está havendo ali o aporte verdadeiro da experiência da presença. Tá certo? Então, portanto, é apenas um jogo. Eu tenho uma ideia, troco por outra ideia, suba. E as pessoas, vamos dizer, durante uma certa época, houve uma classe letrada capaz de perceber essas coisas. Que instintivamente percebia se, por exemplo, um poema ou uma teoria tal, tinha densidade suficiente ou não tinha. Hoje, meu filho, isso no Brasil é utópico. Ninguém mais tem isso. Vocês são os únicos que vão ter. Está entendendo? Então, eu vejo, por exemplo, o Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino, além de ser um grande poeta, é um grande leitor de poesia. Né? Eu acho que ele sabia de cor as obras dos 100 poetas. Recitava tudo aquilo. Papá. E tudo aquilo havia se incorporado de tal modo na alma dele que os ecos daquilo reapareciam na poesia dele. Você, cada linha do Bruno tem milhões de referências aos poetas que ele leu. Referência que às vezes nem ele estava se tocando que era uma referência, tá entendendo? Então é isto que o torna um grande poeta, porque isso o coloca na linhagem dos poetas. Então, ele é o, vamos dizer, é um membro da sociedade de Goethe, Shakespeare, Camões. Esse é o mundo dele. Está entendendo? Então, isso quer dizer que você, lendo o Bruno Tolentino, diz, bom, se você tem uma abertura para isto, você vagamente percebe as evocações, e não é só a imaginação do Bruno que está chegando. É todo um imaginário cultural de milênios. Agora, você não tem. O que você pega do Bruno, da leitura do Bruno? Quase nada. E daí você vai discutir a periferia daquilo. Entende? E vai se perder e vai falar só bobagem. Está entendendo? Por exemplo, quando o Bruno chegou no Brasil, né, desde que o movimento de 22 tornou obrigatório o verso livre, quer dizer, o verso sem métrica, né, as pessoas desaprenderam a métrica. Né? Então apareceu o Bruno com tudo metrificado. Eles começaram a discutir isso. Olha, isso aí é... Eu lembro o artigo do Arnaldo Jabor, que apresentou o Bruno ao país. O título do artigo era Bruno Tolentino traz de volta a peste clássica. Quer dizer, nós tínhamos nos livrado dessa peste com o movimento modernista e agora está aí ele com a peste clássica de novo. Eu digo, mas por que a poesia com métrica provoca tanta estranheza no Brasil se toda a poesia modernista do mundo é metrificada? Você vê lá as obras de Yeats, está tudo metrificado. Você pega do Eliot, ou está metrificado, ou pior ainda, ele usa em inglês a métrica francesa, parecendo fazer versos livres. Que a métrica francesa, em inglês, você conta somente as sílabas tônicas. Então você tem verso de 3, 4, 5 sílabas. Nas línguas latinas você conta todas as sílabas, ou seja, é muito mais difícil.
É muito mais exigente, mais, vamos dizer, mais matemático. Né? O Eliot, muito espertamente, ele fazia uma aparência de verso livre, mas tudo metrificado à francesa. Né? Então, falou, isso aí está tudo metrificado no mundo. Ninguém jamais expulsou a métrica. Foi só uma moda lançada por poetas de 15ª categoria, por subpoetas, num país do terceiro mundo. Agora, todo o público em volta, né, acredita que isso é assim. A métrica é coisa de antigamente. Entendeu? Quer dizer, uma moda provinciana de um país de terceiro mundo se torna a chave interpretativa da literatura universal. Então, quando o Bruno chegou e as pessoas falavam isso, estranhavam a métrica e tal, inicialmente ele não sabia do que eles estavam falando. E quando ele percebeu, ele ficou puto da vida. Falou, mas isso é uma coisa de uma caipirice, mostrou, eu nunca imaginei, né, que isso podia acontecer. Quer dizer, o sujeito publicou o livro de poesia em francês, em inglês, em italiano, nunca ninguém lá estranhou que tivesse metrificado, porque a métrica existe na poesia universal. Agora, no Brasil virou proibido. Né? Mas eles não sabem que no resto do mundo não é. Eles simplesmente não sabem. Né? E muitas dessas pessoas escreviam livros sobre poesia. Eram críticos literários, analistas de poesia. Tudo masturbação mental. Gente que não tem prática de leitura. Quando o Bruno examinou aquela tradução que o Augusto de Campos fez de um poema do Dylan Thomas, mostrando o seguinte, não é que ele não entendeu o Dylan Thomas, ele não sabe inglês. E se ele não sabe uma língua, por que ele vai traduzir daquilo? Eu digo, bom, você pode pegar uma língua, fazer como eu fiz com o François Mauriac, ler numa língua que você não sabe e traduzi-lo para seu proveito. Mas você não vai publicar essa porra dessa tradução, vai? Eu lembro que o Paulo Roney, que era um grande linguista, ele fazia também a mesma coisa. Ele pegava um livro de uma língua que ele não conhecia e começava a traduzir para aprender. Então ele pegou uma poesia, acho que era do Augusto Maia, a primeira coisa que ele leu em português. Né? E tinha lá uma palavra que eu não lembro como é que era, se era a palavra rede ou se era algum sinônimo. Né? E ele não sabia o que era, ele procurou, e então ele entendeu que era uma rede no sentido abstrato, um tecido de ideias, uma coisa assim, né? E depois, quando ele chegou no Brasil, ele descobriu que era aquela rede na qual os nordestinos deitam. Quer dizer, então, você vê como o entendimento que ele teve da poesia estava longe da realidade. Então, esses camaradas, Augusto de Campos, lê que nem o Paulo Roney lia a primeira poesia em português. Quer dizer, ele está lendo numa língua que ele não conhece efetivamente. Isto no Brasil é costumeiro. O charlatanismo intelectual é prática geral no Brasil. No resto do mundo existe o charlatanismo intelectual. Só que as pessoas reconhecem. No Brasil, não. No Brasil, o charlatanismo intelectual adquiriu autoridade. E pior, existem jovens sérios, jovens de talento, jovens bem intencionados, que vão estudar com esses caras e os aceitam como autoridades, né, e se deformam para ficar iguais a eles. É que nem você entrar num clube onde todo mundo corta a orelha. Então você corta a orelha também. Corta o peru, sei lá. Tá, para ficar igual aos outros. Tá, quer dizer, isso é uma monstruosidade. É dentro desse meio que vocês estão. Então, isolar-se desse meio não é possível. Tá certo? O que vocês têm que viver é viver em franca atitude de desprezo e até de hostilidade. Isso aí. Tem que rejeitar, falar, eu não quero isso aí. Tá certo? E você não pode aceitar isso nem pensando assim, mas se eu reclamar, meu professor vai me fazer repetir de ano. Eu digo, então, em primeiro lugar, você quer mesmo um diploma assinado por este cara? Meu filho, pensa bem, daqui 20 anos, um diploma assinado por mim vai valer 1000 vezes mais do que um diploma da USP. Porque o diploma assinado por mim mostra que vocês sabem alguma coisa. E o da USP é apenas uma formalidade encobrindo uma falsidade. Tá certo? Note bem, se nós entrarmos na briga com
com esta farsa que se transformou a cultura superior no Brasil, nós vamos ganhar. Claro que vamos ganhar. Eles não têm nada, a expressão não tem nada, isso é tudo oco. É só fingimento. Passa 3 anos daquilo, ninguém mais se interessa por isso. E o que nós estamos fazendo, e o que eu estou fazendo, isso vai ficar, isso é que vai ser a base da cultura brasileira futura. É a única base que tem. Neste período que houve a destruição, eu, que por acaso, meu nome é um nome norueguês, que significa o sobrevivente, eu fui o único que sobreviveu. Tinha o Bruno também, mas o Bruno morreu. Então, o único sujeito que ainda tem o legado da cultura brasileira anterior, que vinha se formando, sou eu. Os outros não têm. Eles não sabem onde estão. Tá? Então, só quem pode criar essa cultura do futuro é nós mesmo. Vai sair daqui. Vocês são responsáveis por isso. Tá certo? E é por isso que eu fiz questão que assinassem esse compromisso de permanecer no curso até o fim. Para poder fazer um trabalho de transformação, de formação verdadeira. E 5 anos é pouco para isso. Então eu espero que mesmo depois de terminado o curso, vocês continuem em contato, para a gente poder continuar passando outras coisas. Mas 5 anos é o mínimo. Né? Então deu para entender até aqui? Então vou passar a responder algumas cartas, algumas perguntas que chegaram aqui. Onde está isso? Esse livro do Laberto está online em português. Mas precisa ver se a tradução é boa, hein? O tradutor é Américo Pereira. É uma tradução portuguesa ou brasileira? Acho que é português. Se é portuguesa, geralmente é confiável. Se é brasileira, fuja. O site é Musosofia. Ah, então é tradução portuguesa. Pode ter alguma dificuldade de leitura para ser português, mas tradução em português são geralmente muito sérias. Né? Espera aí, vamos responder algumas da aula anterior. Primeiro tinha uma aqui que eu perdi. Eu lembro que era uma do Bruno Magalhães. Ah, está aqui. Aqui, Walter Antônio pergunta: alguns críticos e escritores apontam Gerardo Melo Mourão como um dos grandes poetas da língua portuguesa. Qual a sua avaliação sobre o poeta? Exatamente essa. O Gerardo Melo Mourão é um monstro. Quer dizer, é um mundo imaginário de uma riqueza imensa. Às vezes muito peculiar, muito esquisito, mas ele não é mais esquisito do que Ezra Pound, por exemplo, né? Aliás, o Gerardo Melo Mourão era meu amigo, gostava muito dele. E nós tínhamos um amigo comum, que era o Paulo Mercadante. Né? Só que o Gerardo Melo Mourão foi acusado de ser espião nazista, né? Durante a guerra. E quem o prendeu foi o Paulo Mercadante. E depois ficaram grandes amigos. O Paulo Mercadante trabalhava, ele era da aeronáutica, trabalhava no serviço secreto da aeronáutica naquele tempo. E ele que espionou lá a rede e prendeu o Gerardo Melo Mourão. Depois ia visitar na cadeia, começaram a conversar e ficaram amigos até a velhice. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!